Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, este vídeo é, de certa forma, um complemento ao vídeo anterior e tem como um objetivo, digamos assim, mais específico, discorrer para vocês, melhor dizendo, tentar responder para vocês umas indagações que eu venho recebendo e de muitos pais quanto à seguinte questão, de que eles, muitas das vezes, não têm como educar os filhos, não têm, digamos assim, tempo e nem as ferramentas, nem meios para educar os filhos, e que por isso precisam necessariamente deixar os filhos na escola, e por aí vai. E questões análogas, questões semelhantes. É uma pergunta, de certa forma, fundamental, uma pergunta que necessita de uma resposta, eu acredito, mais ou menos coerente, mas que eu penso que essa pergunta, ela tem algo ainda anterior, que os pais ainda não compreenderam, muitos pais, que é o seguinte: o que verdadeiramente é educação? Quando os pais aprenderem verdadeiramente o significado, o conceito, a profundidade do que é educação, no sentido aqui católico, no sentido cristão, mais profundo, teológico, essa pergunta ela será melhor respondida pelos próprios pais e será também melhor compreendida por eles. Porém, de antemão, este vídeo aqui vai ter como objetivo tentar mostrar para os pais que vocês têm sim as ferramentas necessárias, vocês têm a autoridade necessária e, sobretudo, vocês têm o auxílio necessário e o mais importante para a educação dos filhos de vocês. Vou tentar responder essas perguntas, discorrer sobre essas questões neste vídeo. Ficou bem claro? Vamos lá então, vamos por parte. Vamos tratar da questão sobre educação e autoridade. Eu tenho aqui esse livro do Papa Pio XI, onde ele trata, aliás, é uma encíclica, uma carta encíclica sobre a educação cristã, do Papa Pio XI. Recomendo a todos os pais que o adquiram. Vocês, eu acredito que podem até baixar pela internet aí, deve ter em PDF. E logo no início, após a introdução, tem um capítulo específico, digamos assim, chamado A Quem Pertence a Educação. Nessa edição aqui, que é a edição livre, está na página 10, que é o seguinte, que a encíclica, do Papa vai discorrendo sobre essa questão da educação e entra logo no início, após a introdução, a quem pertence a educação. E ele discorre o seguinte, que a educação pertence aos pais, à sociedade, e de um modo especial, aliás, geral também, a igreja. Mas depois ele discorre que, de modo especial e sobretudo a igreja. As famílias e a sociedade são instituições naturais, sobretudo a família, que é a primeira, e a sociedade é a segunda. Mas ele afirma que a família é imperfeita para educar os filhos. Não, digamos assim, pela questão mais profunda. Não, porque a família em si, isoladamente, ela não vai conseguir, porque o homem é um ser social. E a gente educa também para relacionar com as outras pessoas, e a gente necessita das outras pessoas para nos complementarmos. Nós vivemos em sociedade. É nesse sentido que ele fala. Mas, de forma natural, é a família. E, sobretudo, e de modo especial, que ele fala a igreja. Sobre a igreja, que eu considero a mais importante aqui, nesse sentido, ele fala o seguinte: a terceira sociedade, abre aspas, está na página 11,
A terceira sociedade em que nasce o homem, mediante o batismo, para a vida divina da graça, é a Igreja, sociedade de ordem sobrenatural e universal, sociedade perfeita, porque reúne em si todos os meios para o seu fim, que é a salvação eterna dos homens, e, portanto, suprema na sua ordem. Fecha aspas. Aqui, a carta, além de especificar a função da Igreja, que é a função sobrenatural e suprema, ele mostra também o fim último da educação, que é salvar as almas. Diante disso, eu pergunto, as escolas atualmente, os meios, digamos, sociais de um modo geral, ela tem como objetivo salvar as almas? Não. A maioria delas, pelo contrário, quer destruir a família, apregoa o aborto, que numa linguagem, digamos, eufemista, que eles chamam hoje de saúde reprodutiva. Mas as instituições, de um modo geral, essas instituições seculares, e a escola também, como a escola hoje não tem mais praticamente nenhum vínculo sagrado, apregoam as coisas próprias do mundo. E o mundo, a gente sabe, de acordo com as Sagradas Escrituras, jaz do maligno. Então, as escolas, de um modo geral, atualmente, estou falando de um modo geral, ela atua como uma contra-educadora. Ficou bem claro? Ficou bem nítido isso na mente de vocês? Agora, eu vou citar também esse livro aqui, o Catecismo da Educação, que eu já citei aqui anteriormente para vocês. Na página 30, sobre o capítulo da hierarquia dos educadores, tem a seguinte indagação, abre aspas, quais são, ordinariamente, os obreiros da educação cristã? Educação cristã é a verdadeira educação católica. E ele responde, para fazer um homem, diz R.P. Dido, é preciso Deus, o Pai, a Mãe, o Padre e o Professor. Deus cria a alma, o Padre orienta as almas para Deus, o Pai tem, por seu lado, as relações exteriores, ordena e protege. O professor desenvolve a inteligência, mas, depois de Deus, a obreira mais importante na educação cristã é a mãe. É dela que depende o futuro do seu filho. É ela que pode fazer dele um Abel ou Caim. Fecha aspas. Ficou bem claro a relação aqui da hierarquia? Aqui o professor, ele fala, ainda que eu penso, aquele professor ainda que está ligado com as questões sagradas, que tem uma formação cristã, mas os professores hoje, se a gente for olhar para a nossa realidade, praticamente não tem nenhuma relação cristã. A relação hoje é com ECA, é com as diretrizes que o Estado coloca, algo mais aproximado, digamos assim, das coisas seculares, das coisas do mundo, e não de Deus. Ficou bem claro isso na mente de vocês? Tem uma outra parte aqui que eu vou ler para vocês, ainda do mesmo livro, este aqui, que está na página 31, que fala especificamente sobre os pais. E ele faz a seguinte pergunta, abre aspas, pode separar-se impunemente a ação do pai e da mãe? E ele responde, não, 1000 vezes não, porque a família é a imagem da Santíssima Trindade. A mãe representa o amor, o pai a autoridade, e os dois participam dessa clarividência que é a companheira da força e do amor e que eternamente os ilumina. Eis a razão porque se não podem separar e devem presidir conjuntamente a educação de seus filhos. Fecha aspas. Ficou bem claro? De modo mais próximo, de modo imediato, a educação é coisa própria dos pais. A gente recebe no batismo e na nossa educação, de um modo geral, os princípios da igreja, os princípios dos cristãos, e a gente tem que repassar isso para os nossos filhos. Por isso que Adão e Eva, quando foram criados, eles já nasceram com o conhecimento infuso e tinham os dons
preternaturais e os dons sobrenaturais, que eu não vou falar aqui especificamente sobre isso, porque não vai dar tempo nesse vídeo. Mas eles receberam esses dons preternaturais e sobrenaturais, e a própria razão natural, a inteligência natural, já nasceram com eles para passar para os filhos. Ficou bem claro? Educar os filhos já com esses dons e com a própria inteligência natural. Só que após a queda, eles perderam os dons preternaturais e sobrenaturais. Mas nosso Senhor Jesus Cristo veio e corrigiu isso, digamos assim, e nos mostrou verdadeiramente os nossos erros, as mentiras dos demônios, as ciladas de Satanás, e mostrou verdadeiramente como a gente alcança Deus, o céu. E, através dos apóstolos, deixou essa herança e deixou em Pedro, digamos assim, a hierarquia para sucedê-lo após a ascensão dele aos céus. Ficou bem claro? Então, está na igreja, digamos assim, a autoridade cristã para educar os nossos filhos. Por isso a importância do catecismo, não podemos esquecer do catecismo. Então a gente recebe da igreja os princípios, o batismo, né, os sacramentos, os verdadeiros princípios para nos preparar intelectualmente, espiritualmente, para prepararmos e lidarmos com as armadilhas do mundo e de Satanás e contra os nossos próprios desejos mesquinhos. A igreja tem a autoridade e as ferramentas e os meios necessários para isso. Então a gente recebe isso da igreja, nós pais, e transmite para os nossos filhos. E os nossos filhos, quando forem, digamos assim, voar com as próprias asas, eles saberem como se comportar no mundo, como lidar com o mundo, para que depois não entre numa universidade e saia um ateu, não entre num curso desse aí de universidade, seja humanas ou não, e saia um blasfemador, um anticristão, um antideus, um servo de Satanás. Por isso que a importância de nós pais educarmos nossos filhos no catecismo, nos princípios da igreja. Nós temos a tradição, temos as Sagradas Escrituras e temos o magistério. Ficou bem claro? E o que mais me preocupa é que muitos pais ficam afirmando: não, mas eu não tenho como, eu não tenho os meios. Tem sim. Você tem a autoridade de Deus. Vou ler aqui uma parte específica do livro do Eclesiástico. Deixa-me ver aqui. Que está no capítulo 3 do livro do Eclesiástico. Eu estou lendo aqui a tradução do... Deixa eu olhar aqui. Do Padre Mato Soares, a tradução que ele fez da Vulgata de 1927. Está no capítulo 3 do livro do Eclesiástico. E vou ler 2 versículos desse capítulo. Os versículos 3 e versículo 11. O versículo 3 diz o seguinte, abre aspas. Porque Deus quer honrar o pai nos filhos e firmou cuidadosamente a autoridade da mãe sobre os filhos. Fecha aspas. E o versículo 11 diz o seguinte, abre aspas. A bênção do pai fortifica as casas dos filhos, e a maldição da mãe as destrói pelos alicerces. Fecha aspas. Aqui nesses capítulos, aliás, nesse capítulo e nesses versículos, está demonstrado claramente que está nos pais a autoridade dos filhos, sobre os filhos. Não permita, você que é pai, cristão, que essa autoridade seja transferida, aliás, não troque essa autoridade, não transfira, melhor dizendo, essa autoridade para muitos professores que são ateus, satanistas, seculares, ideólogos. Não faça isso. Não faça. Porque depois vem a questão, como diz no capítulo 11.
A bênção do pai fortifica a casa dos filhos. Deixa eu só ver exatamente, para não falar besteira. Deixa-me ver aqui. Deixa eu só abrir de novo, que estou lendo aqui no livro digital, que eu baixei aqui. Versículo 11. A bênção do pai fortifica a casa dos filhos e a maldição da mãe as destrói pelos alicerces. Aí eu pergunto a vocês, você que é pai, você está fortificando a casa do seu filho? Você que é mãe, você está abençoando ou maldizendo ou amaldiçoando o alicerce da casa dos seus filhos? Quando eu falo amaldiçoando, é porque você entrega aquilo que é seu, que é sagrado, que é dado pelo próprio Deus, a autoridade sobre os filhos, a terceiros, a satanistas, que nas escolas tem muitos satanistas, a secularistas, a ateístas, e por aí vai. Seculares, pessoas que não estão nem aí para a salvação do seu filho. Aí eu pergunto, você que é pai, você está fortificando a casa dos seus filhos? Você que é mãe, você está abençoando? Ou está fazendo o contrário? Isso cabe a você que é pai. Não cabe aqui aquela desculpa ou justificativa de dizer, não, eu não tenho meios. Tem sim. Você tem as Sagradas Escrituras, tem a igreja, temos uns aos outros e temos, sobretudo, Deus. Deus é que nos dá força, nos dá graça, nos deixou a igreja para buscar nele as forças e as ferramentas necessárias para educar os nossos filhos. E muitos pais ficam dizendo, não, eu não tenho meios. Eu tenho aqui essas autoras aqui desse livro aqui, Homeschooling Católico, Kimberly Han e Mary Hasson. Ela fala algo bastante interessante. Ela diz o seguinte, que muitos pais parece que quando os filhos atingem uma certa idade, esquecem que são educadores. Esquecem que, por natureza, eles são educadores excelentes. Porque quando atingem uma certa idade, 6, 7 anos, querem colocá-lo na escola, como se a escola fosse agora a substituta integral dos pais. E os pais parece que esqueceram que foram eles que ensinaram praticamente os filhos a falar corretamente, ajudaram a andar, ensinaram a andar de bicicleta, a se vestir, a se alimentar. E essas coisas não é mais difícil do que alfabetizar um filho, não. Do que ensinar um filho a ler, não. Do que colocar para eles os princípios cristãos, não. Do que ler, por exemplo. Eu, por exemplo, li recentemente com meu filho o livro do Gênesis, o capítulo 1, explicando para ele como Deus criou as coisas. Está lá no livro do Gênesis. Li também o Salmo 1. Ele ainda não compreende, não entende. Mas é meu papel fazer isso para ficar alicerçado, para criar nele força de natureza, como diz São Tomás de Aquino. Vou encomendar aqui para vocês, rapidamente, essas obras que eu já falei anteriormente. Guia do Catequista, Instruções para Pais e Professores, do Monsenhor Álvaro Negro Monte, da editora Caritatem. Tem o Catecismo Romano, que eu já falei também. Tem a Explicação da Santa Missa, busquem essa obra. E tenho aqui a Doutrina Católica, do Cônego Bollinger, ou Bollinger. São 3 volumes, esse aqui especificamente sobre o dogma, que fala sobre a igreja, e tem um manual de apologética. Busquem adquirir esses livros, façam o possível para adquirir essas obras, e obras semelhantes, porque vão ajudar imensamente a fortificar e solidificar o intelecto e o espírito do filho de vocês. E vocês pais, se for necessário, como eu estou percebendo que é verdadeiramente necessário, façam sacrifícios financeiros, porque o amor exige sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo sacrificou a vida dele por nós, e nós devemos nos sacrificar pelos nossos filhos. Se você que é pai, é mãe, gosta de dar uma saída, ir para restaurantes, tomar cervejas, não faça isso, economize esse dinheiro. Até certos alimentos que são mais requintados, que são mais caros, deixe de comprar e adquiram obras
para educar os filhos de vocês. Façam um sacrifício mesmo. Deixe certas viagens, se você está planejando fazer, mas compre obras e eduque. Invista seu tempo, seu dinheiro na salvação dos filhos de vocês. Ficou bem claro? E não venham com aquela justificativa de dizer, não, mas eu não gosto de ler, porque quando eu leio, fico cansado, dá uma canseira na vista, fico com sono. Muitos pais, muitas pessoas passam 2, 3, 4 horas em frente a uma TV assistindo novelas, porcarias dessas TVs satanistas e não tem nenhum problema. Passa o dia conversando besteira, fofocando, não tem nenhum problema. Agora, quando se trata de questões sagradas, questões úteis para a salvação dos filhos, aí vem um monte de justificativa. Eu vejo muitos pais, às vezes, quando eu vou fazer compras, que vão com a família inteira, praticamente, para comprar uma TV, como se fosse algo sagrado. Vai pai, filho, periquito, e agora até os cachorros vão junto. Literalmente, os cachorros vão junto. Junto agora. Agora, por que vocês não fazem o contrário? Levam filhos para livrarias católicas, comprar livros, passem um dia, meia hora, um dia, sei lá quanto tempo for necessário, pesquisando livrarias católicas na internet para comprar livros. Se necessário for, deixe de comprar aparelho de TV. E comprem obras para a educação dos filhos de vocês. Vocês têm um meio, sim. Depois não venham com justificativa de que não tem meio, que não pode, por isso e aquilo. Tem sim. É questão de prioridade. Aí eu pergunto a vocês, a prioridade de vocês é a salvação do filho de vocês ou as coisas do mundo, as coisas de Satanás? Essa é a pergunta. Ficou bem claro? Eu vou ler aqui só para finalizar, melhor dizendo aqui, esse vídeo com uma passagem aqui do livro dos Provérbios, que está no capítulo 1, versículos 20 a 33, que diz o seguinte, abre aspas, a sabedoria apregou afora, nas praças levanta a voz, nos lugares ruidosos ela clama, nos vãos das portas, na cidade, ela pronuncia seu discurso. Até quando, ingênuos, amareis a ingenuidade? E vós, zombadores, vos empenhareis na zombaria. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Convertei-vos à minha exortação. Eis que vos derramarei o meu espírito e vos comunicarei minhas palavras. Porque vos chamei e recusastes. Estendi a mão e não fizestes caso. Recusastes os meus conselhos e não aceitastes minha exortação. Por isso rirei da vossa desgraça. Divertir-me-ei quando vos chegar o espanto. Quando vos sobrevier o espanto como cataclisma. Quando vossa desgraça chegar como turbilhão. Quando caírem sobre vós a angústia e a aflição. Aí me chamarão e eu não responderei. Procurar-me-ão e não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Javé. Não aceitaram o meu conselho e recusaram minha exortação. Comerão, pois, o fruto dos seus erros e ficarão fartos dos seus conselhos. Porque a rebelião de ingênuos os levará à morte. A despreocupação de insensatos acabará com eles. Mas quem me escuta permanece em segurança, estará tranquilo, sem temer a desgraças. Fecha aspas. Quero finalizar aqui com essa passagem, este vídeo, para exortar os pais a estudarem, a ouvir as Sagradas Escrituras, a verdadeiramente educarem os seus filhos. Ficou bem claro? Vocês têm os meios. Eu pergunto a você que é pai, você que é mãe, quanto custa você sentar com seu filho, ler uma passagem das Sagradas Escrituras, ler, por exemplo, que nem eu tenho essa obra aqui, Legenda Áurea,
a vida dos santos. Lê uma história da vida dos santos para os seus filhos. Custa muito isso? Você não tem tempo para fazer isso? Ficou bem claro? O que custa pegar o livro do Gênesis, por exemplo, o livro dos Provérbios, os próprios evangelhos e ler para os filhos de vocês? O que custa ler o catecismo, estudar o catecismo e a doutrina da Santa Igreja e passar para os filhos de vocês? O que custa? Será que o tempo que vocês despendem com o mundo, para as coisas do mundo, é mais importante e mais necessário do que a educação dos filhos de vocês? A salvação da alma dos filhos de vocês? Prestem atenção nessa exortação que eu acabei de ler agora do livro dos Provérbios, para depois a desgraça cair na vida de vocês e vocês reclamarem, que nem muitos pais reclamarem. Meu Deus, o que foi que eu fiz para o meu filho estar dessa forma? Aí a sabedoria vai responder. Eu procurei de várias formas, nas cidades, nas esquinas, vídeos como esse. Esses vídeos, pessoal, que eu não faço para mim mesmo, não faço para o meu orgulho, para ganhar like, para ser bem visto, bem quisto. Não, eu faço para ajudar vocês que são meio semelhantes. Eu faço de bom coração. Eu faço para compartilhar com vocês a minha experiência de educador e de pai. E da minha convivência com os meus filhos. Eu leio essas histórias de santos para meus filhos. Meu filho, sobretudo, mais velho. E ele já está criando costume, já está deixando, já marcado para outro dia, ele mesmo está escolhendo o santo que quer a história que ele quer ouvir. Pense nisso. Eduque seus filhos. Com o tempo isso vai virar uma rotina, isso vai virar um costume e vai ser salutar e benéfico para vocês. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui, agradeço mesmo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.